Você viu Felipe Neto no ICL? Não vi, não. Eita. Felipe Neto na mira de Elon Musk. Caralho. Ele deu entrevista no ICL. Ah, adorei. Elas foram combinando de rosa. Que lindas. Vamos ver. Felipe Neto fala sobre... Fala o ICL depois de ataque de Elon Musk via Twitter Files, né? Inclusive, o cara lá do Twitter Files, né? O Michael Sandberg lá, deu uma entrevista pro Estadão, por telefone, em que o Estadão pergunta pra ele sobre liberdade de expressão, né? Essas pataquadas toda e tal. E aí ele vira e fala uma parada que é algo do tipo, não, porque nos Estados Unidos a gente defende a liberdade de expressão. E aí a jornalista pergunta, mas defende até a liberdade de expressão de apresentar alguma coisa sem provas? Aí o homem virou e falou, sim, mas... Pô, não tem como ficar surpreso com uma resposta dessa, né? Olha ali as armas de destruição em massa do Iraque. Não precisou de comprovação, viu? Ele está ali, ó, firme no propósito de ser um USND. Vamos lá. Agora a gente traz aqui para o nosso telão a Heloísa Vilela, que vai nos ajudar nessa missão da gente bater um papo com o Felipe Neto também. Mais um alvo, né, das investidas do Twitter e de Elon Musk. Elô, bom dia, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e um prazer poder ouvir o Felipe Neto hoje. Felipe, querido, seja bem-vindo ao ICL, a sua estreia no ICL, né? Muito bom te receber aqui hoje. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Minha estreia aqui no ICL, minha estreia na vida matinal também, que é uma novidade. Antes eu acordava às 11 da manhã, agora eu sou uma pessoa que acorda às 8, cara. Tô me sentindo assim, amadurecido. Um adulto funcional, né? Um adulto funcional. Olha, e uma manhã difícil. Só pra poder esclarecer, né? Se as pessoas vão vir aqui ver o vídeo e tal, né? Um meme do Instagram, que eu de vez em quando falo, do adulto funcional, que acorda cedo, arruma a cama, lava a louça, né? Ok? Ok. Disclaimer feito, porque senão vai vir, né? Você está dizendo que o Felipe Neto não é um adulto funcional. Ó, minha cama tá aqui arrumadinha. Minha louça tá meio lavada, tá metade lavada. Né, depois daquele jogo de ontem, né, Felipe? Eu sofro do mesmo mal que você. Sou botafoguense doente. Botafoguense. Eu ia falar, vamos falar de coisa boa, mas acho que a gente só vai falar de coisa ruim, então não dá nem pra dizer isso, né? Mas vamos falar de Botafogo não, pelo amor de Deus. Tá difícil. Se a gente pudesse até girava essa pauta, mas tá difícil aqui a concorrência, né, do assunto pior, Felipe. Mas vamos lá, gente, olha só, para atualizar aqui, quem não pegou. Eu só espero muito que essa história que o John Textor mandou, né, de que existe um conluio com a arbitragem brasileira, essa teoria da conspiração pra caralho, que tem um ar meio pendrive do Bolsonaro, né? Tem um ar meio pendrive do Bolsonaro. Nossa, eu espero muito que seja verdade, velho, porque o bagulho ia ser louco. Para a gente entender um pouco mais do contexto, até desse convite que a gente traz o Felipe hoje aqui junto com a gente, é que ele foi parar nos Trend Topics, mais uma vez, né, o antigo X, depois de ter o nome dele envolvido em vazamentos de dados supostamente secretos da rede social. Vejam só, ele virou alvo de Elon Musk e bolsonarista. Kiko Foguetinho é putaria de bom, velho. Kiko Foguetinho é muito bom. Muito bom. Na quinta-feira, ao ser acusado de pressionar secretamente a plataforma, juntamente com autoridades brasileiras, para banir o perfil do extremista Alan dos Santos, foragido da justiça, blogueiro bolsonarista, que usava as redes sociais para disseminar informações sobre a vacinação da Covid. Ele chegou, gente, o Alan, só para dar uma ideiazinha aqui, lembrar, você refrescar a sua memória, chegou a dizer que um jogador de futebol teria sofrido uma parada cardíaca em campo depois de se vacinar contra o Covid, que matou 700 mil pessoas aqui no Brasil. Esse era aí o trabalho dele. O Felipe... Pô, baita jornalista, né? Baita jornalista, né? É um jornalista com o compromisso com a quase verdade, né? Nossa senhora. Não, é inacreditável, né? É inacreditável. E assim, né? É muito engraçado porque os Estados Unidos, né? No processo de você... Como é que é? Não é expatriar, é você... Aconteceu com o Julian Assange lá. Quando os Estados Unidos têm um inimigo que tá morando numa embaixada e o processo de extradição dele acontece assim, ó. É pressão pra caralho, é campanha mundial pro cara não ser extraditado, não sei o quê. E aí, quando o humano vai pros Estados Unidos e exigem essa extradição, os Estados Unidos ficam assim... Ai, é a liberdade dele. É a liberdade dele de espalhar desinformação e de falar merda, de falar mentira, prejudicando muitas pessoas que acompanham ele. Ai, não. A liberdade. A liberdade. Tomar no cu, viu? Puta merda.
reagiu, obviamente, como ele sempre faz, à divulgação dos arquivos, disse que não ter cobrado secretamente o banimento do Alan, aliás, abertamente, em inúmeras publicações, obviamente, por motivos justos. Enquanto isso, o Assange, né, que revelou, mostrou todos aqueles documentos terríveis da Wikileaks, né, todos os envolvimentos do governo dos Estados Unidos com grupos econômicos para poder passar atividades econômicas que são contra a lei, perseguir pessoas, né, espionagem, blá 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 blá, blá não sei o quê. Foda-se, né? Olha que grande democracia, né? Olha que grande liberdade, né? Apoiado por toda a comunidade internacional, né? A comunidade internacional que se faz de burrinha também, né? Ai, não vamos falar sobre isso, não. Né? E, na verdade, Felipe, você teve o seu nome citado mais de 90 mil vezes na quinta-feira por conta disso, Caralho. né? O Twitter gosta de te atacar e os bolsonaristas gostam de falar seu nome, não? Nelipe Olha, é uma coisa um pouco freudiana, talvez. Eu não sei o que explica, o que é essa relação que eles têm comigo, por que eles me dão essa importância tão grande. Meteu o valor papai na equação, né? É isso, meteu o valor, né? Castração complexo edípico. Tô aqui também para pagar de falso humilde ou falsa modéstia. É lógico que eu sei que eu tenho um grande alcance, mas a obsessão deles com a minha figura e com a minha imagem é uma coisa um pouco assustadora, né? Porque se você for parar para analisar, eles lançaram 2 Twitter Files Brasil. 2. Em um, o alvo é o ministro Alexandre de Moraes. No outro, o alvo sou eu? Para mim é uma coisa meio incompreensível que esse seja o ranking de importância que eles tragam para algo que eles dizem ser tão importante. Então, eu acho que o meu caso, especificamente, tudo que eles alegaram, serve para demonstrar... É aquele negócio, né? Você tem 400 trilhões de seguidores, é meio que isso, né? Porra, se eu postei uma fotinho com um caviar no Twitter e a galera já caiu matando porque eu tinha uma torradinha com um caviar, porra. O quão ridículo é o Twitter Files Brasil como um todo, né? Que nada mais é do que o Elon Musk utilizando jornalistas laranja para agirem por ele e falarem por ele, para ele apenas endossar o que esses jornalistas ou pseudo-jornalistas alegam, falam, mostram. Só que eles não têm nada para mostrar. Então é um apanhado de ou mentiras... Nossa, o Elon Musk é realmente... Pô, ele é um sujeito asqueroso, né? Eu acho que esse é o melhor adjetivo para caracterizar o Elon Musk. Sujeito asqueroso. Asqueroso. Eu olho para essa pessoa e eu tenho asco. Eu olho e falo, cara, como é que pode, né? Como é que pode alguém ser tão cínico, sabe? Tão babaca, sei lá, velho. Bilionário, né? Bilionário. Ou extrapolações, na verdade, para criar uma narrativa confusa que deixa esse séquito de seguidores do Elon Musk e do Bolsonaro completamente excitados, achando que podem sair por aí postando tic-tac, sua hora está chegando, a casa vai cair. Porra, e foi muito bom porque o Bolsonaro marcou uma live com o Elon Musk e o Elon Musk simplesmente não apareceu. Caralho, é muito bom. Quando não tem absolutamente nada para eles alegarem isso. Então é assustador que tanta gente compre uma narrativa tão fajuta e vagabunda, feita por pessoas que não têm nem competência e nem capacidade de agir na legalidade. Isso que me assusta. Mas não é interesse deles agir na legalidade, né? Quer dizer, é interesse deles agir no limite da legalidade. É isso, você criar meio que estruturas, panos de fundo, você criar justificativas para poder justamente produzir uma legitimidade que mostre que essa legalidade é uma legalidade viciada. Uma legalidade viciada pela própria dinâmica de como o Estado burguês, o Estado democrático de direito burguês, está articulado, né? Vale lembrar, toda essa forma que a gente tem de justiça, toda essa forma que a gente tem da operação da lei, do direito, blá 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 blá, são formas que foram construídas, criadas, né, fomentadas para garantir a proteção da propriedade privada. E eu acho que nesse caso, o que a gente está observando, né, sinteticamente aqui, é um conflito das classes dominantes entre si, né, sobre determinados tipos e horizontes de projeto. Eu diria que nem uma disputa sobre o projeto em si, mas uma disputa de como esse projeto tem sido fomentado e ele tem sido articulado como uma comunicação pública. Então eu acho que é isso. Porque no final das contas, né, gente, o Elon Musk, né, que tu faz... E tem na Starlink, né? A grande fornecedora de internet para a atividade do garimpo ilegal, da expansão de terra de maneira ilegal por toda a região, por todo o Brasil, para poder aumentar as estruturas e a concentração de latifúndio das empresas e desses grupos, é
o mesmo projeto da galera que tá no poder há muito tempo, né? O mesmo projeto do Arthur Lira, o mesmo projeto de todos os caras que fazem parte desse circuito, né, da classe dominante, né? Essa proteção que visa criar justamente as condições para que esses grupos da classe dominante possam avançar com a sua lucratividade. Talvez o Elon Musk, o Bolsonaro, né? Alguns setores da burguesia não agradem tanto outros setores da burguesia. Aí você tem uma crise empresarial aí, né? Elô, vamos passar a bola para vocês. Só lembrando aqui, gente, a foto era o Elon Musk puxando um. Que espalhou esses arquivos, né? A gente já mostrou aqui, foi ontem na audiência do Senado e negou que tenha provas contra Alexandre de Moraes. Só para lembrar aqui mais um pouquinho. Vamos lá, peidão. Pois é incrível, né? Ele fez esse estardalhaço todo para depois botar uma linhazinha dizendo, peraí, mas eu não tenho provas. Que a gente já conhece esse esquema, né? Dallagnol estava aí cheio de convicção e prova nenhuma. Mas, Felipe, eu queria te perguntar o seguinte, você esteve muito recentemente num seminário do Ministério da Saúde. Nossa, o Deltan Dallagnol é outro, né? É outro que foi o fantochinho da classe dominante, foi totalmente ali o sapo, o caco, né? O sapo marionete, né? Da classe dominante. E aí, ó, a classe dominante, ó, deu o crossover, deu outro crossover, step back, LeBron James, de 3, né? Arremessando o Deltan Dallagnol para fora do cenário político. Saúde, por causa justamente da discussão do memorial da Covid. E você alertou naquele momento, tem um mês esse seminário, exatamente, 1 mês e 1 dia. Você alertou naquele momento a necessidade urgente de regulamentação das mídias, né? Então, eu queria saber, assim, mais do que nunca ficou provado com esse evento todo que é necessário regulamentar as mídias e a maneira como as autoridades reagiram às mentiras do Elon Musk foi correta? A gente não tinha aquela lição número 1 de que a gente não engaja, a gente não responde, a gente não dá audiência para eles? Perfeito. Existe uma frase famosa em inglês que é don't feed the trolls, né? Que é não alimente os trolls. O Elon Musk, ele age constantemente como um troll. O que é o troll? É o cara que publica as coisas pelo caos, ele fala as coisas para provocar o caos, ele quer a bagunça. O objetivo principal do Elon Musk, diferente do que muita gente tem dito, que seria em função do lítio, em função da entrada da empresa chinesa no Brasil, que compete com a Tesla. Desculpa, gente, eu acho que nada disso tem a ver com o que a gente está tratando aqui. Porra, Felipe Neto, como assim, cara? Para, que isso, velho? Que isso, porra? Não, pô. Que isso? Como assim? O Elon Musk tá fazendo isso só porque ele é bobo? Não, pô. Felipe Neto, Felipe Neto. Calma, gente. Calma aí. O avanço de Elon Musk na América do Sul já é uma realidade. Porque o Elon Musk, para além de todo esse estardalhaço que tá fazendo para poder causar uma instabilidade no governo brasileiro, recentemente fez uma reunião com um apoio com o Javier Milei, o cara que nomeou o cachorro dele. É quase o... Qual que era o nome do bicho lá? É quase o Nero, né? Que nomeou o cavalo dele como senador. Ele nomeou o cachorro dele, que já morreu, como seu conselheiro particular. Mas a reunião de Elon Musk e de Javier Milei é um evento muito importante pra gente ficar de olho. Não só porque a gente consegue ver que há um estreitamento dos laços entre essas figuras famosas da extrema-direita, o Elon Musk, o Javier Milei, o próprio Trump, o próprio Bolsonaro e tudo mais, mas porque isso está diretamente relacionado com um processo que é muito importante para a garantia da lucratividade das empresas de Elon Musk, que é a exploração do lítio na Argentina. Tem uma região na Argentina que fica ali no norte, na parte ali mais ou menos noroeste da Argentina, na fronteira com a Bolívia, que é uma região que é conhecida como o Triângulo do Lítio. Por que se chama Triângulo do Lítio? Porque basicamente 80%, 75 a 80% das reservas mundiais de lítio estão naquela região. Aquela região que vai ter essa produção de um mineral muito importante e que é o mineral necessário para que a Tesla faça suas baterias de carro. O lítio ele também é utilizado por várias outras empresas, big techs, né, nessa produção industrial, tecnológica e tal. E aí o que acontece é que o Elon Musk, ao apertar a mãozinha do Javier Milei, está fechando um acordo, né, para que seja feita a exploração dessas minas de lítio, né? Isso pode não acontecer exatamente nesse momento, mas o objetivo é claro, justamente porque o Elon Musk, já há algum tempo atrás, tem se mostrado muito interessado nas minas de lítio, o que levou inclusive ele a fazer aquele famosíssimo
belíssimo tweet de que eles vão dar golpe em quem eles quiserem, na época em que o presidente Evo Morales foi deposto por um golpe de Estado e que acabou não tendo sucesso na sua continuidade, levando a eleição acho que é Luiz Arce, né, que é do mesmo partido do Evo Morales, o que acabou freando o avanço do Elon Musk nesse processo. Mas agora que o Javier Milei foi eleito na Argentina, e ele tem toda essa pegada ultraliberal, né, do livre mercado, da abertura para esse tipo de política, há um acordo firmado entre o Musk e o Milei para que a Argentina se torne a grande fornecedora de lítio do Elon Musk. Isso tem duas funções muito importantes. A primeira delas é o Elon Musk tendo acesso a esse recurso mineral muito importante a um preço muito barato, porque afinal de contas, né, todo dia um malandro e um otário saem de casa, né? E só um deles é bilionário nesse caso. E a segunda coisa que é importante é que com esse processo o Javier Milei busca dar mais consistência para poder aumentar as divisas de dólar que existem na Argentina. Justamente porque o Javier Milei vai extrair o lítio e vai vender esse lítio para as empresas que vão realizar esse processamento, que são empresas que podem ser parceiras do Elon Musk, enfim, que podem ter essa relação industrial. Então isso significa que, para além do Elon Musk estar acessando essa fonte de recursos muito importante para poder garantir a lucratividade e a operação da sua empresa, isso também reforça a lógica da dependência econômica que acontece na Argentina, porque a Argentina vai ser então esse país que vai retirar todo o lítio do seu território, vai vendê-lo a um preço mais baixo por ser um bem de baixo valor agregado, e isso vai garantir com que essa relação em que a Argentina vai ocupar, né, o lugar de um país produtor de um recurso que é retirado muito rapidamente e que não vai investir em tecnologia, não vai investir em industrialização. Não é à toa que o Javier Milei já tem apresentado, né, constantemente várias outras políticas que estão cortando salários, estão cortando investimento, estão cortando todo o recurso que permitiria com que a Argentina pudesse desenvolver a sua indústria e a sua tecnologia. Vale a pena lembrar também que esse processo está intimamente ligado com os avanços de certos setores da burguesia internacional também sobre o território brasileiro. Não só com relação ao lítio, né, com relação aos recursos minerais que a gente pode acessar aqui, mas a gente tem que sempre lembrar que a visita do presidente Emmanuel Macron aqui no Brasil se deu justamente em um contexto, né, que ele visita a Amazônia, vai lá dar um oi, né, vê ali, ai que lindo esses passarinhos, não sei o quê, porque a França está buscando um novo fornecedor de urânio, já que a gente está acompanhando um processo de várias revoluções na África subsaariana que estão quebrando com essa lógica de dependência de alguma maneira, sobretudo no Níger, que era o país que tinha o maior fornecimento de urânio para o país. Então não se engane, esse movimento do Elon Musk, dessa aproximação com Javier Milei, e toda essa situação que a gente está vendo, ela está íntima e diretamente ligada com a mecânica e a operação da continuidade dos interesses capitalistas na América Latina. É muito importante ficar atento sobre isso. Eu acredito que o Elon Musk quer, acima de tudo, é causar desestabilidade em função de uma narrativa de uma consolidação da extrema-direita global. Ponto. Mas aí é isso, né, Felipe? Pensa aqui comigo. Por que o cara teria interesse em promover essa desestabilização? Em um cenário em que essa figura que anda muito com ele, que é o Bolsonaro, reiteradamente fala sobre o processo eleitoral não ter sido um processo com lisura, né? Um processo feito de maneira honesta. Por quê? Essa desestabilização visa fazer avançar essas perspectivas econômicas, sobretudo, né? O Brasil é um país-chave para estratégias mundiais em relação à regulamentação digital. A regulamentação do ambiente da internet, ela já foi perdida, essa pauta já foi perdida na Europa, que já está em fases avançadíssimas de regulamentação. Ela já vai iniciar agora no fim do mês, no fim desse mês de abril, os primeiros testes de estresse para ver se funciona a nova legislação que vai tratar da internet. Enquanto que no Brasil, a gente tem um posicionamento chave, porque nós somos o segundo país de maior consumo, não de maior quantidade de pessoas, mas maior quantidade de consumo dessas redes sociais no planeta, e que ainda está ausente e um pouco longe de consolidar essa legislação. Então o Elon Musk... E sobretudo, né, porque essa legislação significa um golpe direto na própria forma de como as Big Techs, né, que são empresas de tecnologia, lidam com o ambiente virtual. Tem um vídeo aqui no canal que a gente soltou recentemente sobre a colonização da internet, um react do Matheus Sodré. Você pode acessar o vídeo clicando no card que vai estar aqui em algum lugar. É muito bom para a gente poder ver como que essas ações empresariais moldam a nossa forma de consumo e também, né, a própria forma de como a legislação, a política, enfim, vão funcionar, né? Que age aqui de maneira estratégica para
causar o caos, para desestabilizar, para jogar as pessoas contra o STF, para jogar as pessoas contra o parlamento, para fazer com que as pessoas falem que tudo é censura e que não tem que ter regulamentação nenhuma. Esse é o objetivo do Elon Musk. Não tem nada a ver com carro. Acho que não, hein, Felipe? Acho que nessa você tá enganado. Se ele quiser, ele entra no Brasil, ele compra o lítio. O nosso lítio está à venda, gente. Nós não estamos... não há exclusividade com ninguém em relação a isso. Se ele quiser, ele compra. Mas é esse negócio, né, Felipe? A questão é que quando ele cria esse cenário de desestabilização, o objetivo central dele é criar condições concretas melhores para que ele possa adquirir esse lítio. Não é à toa que ele se aproxima do Bolsonaro, né? Se aproxima do Bolsonaro porque tendo essa relação mais construída, né, e mais solidificada, isso significa que ele vai ter mais facilidade de acessar o lítio a um preço mais barato, tá ligado? Porque é isso, antes o Elon Musk apertou a mão do Alberto Fernandes na Argentina para poder comprar o lítio argentino? Não. Por que não? Porque existem uma série de percalços, né, para que esse negócio pudesse ser concretizado. O preço, a regulamentação, blá blá blá. Gente, a gente tem que lembrar que foi durante o governo Bolsonaro que a gente viu a expansão do garimpo ilegal por toda a região amazônica como se fosse uma doença, tá ligado? Que a Starlink é a empresa que utiliza, que vai garantir o acesso de internet para esses criminosos que realizam o garimpo ilegal, que destroem a mata, que destroem as populações indígenas, que destroem toda a estrutura nacional, tá ligado? Aí o Felipe tá enganado, ele tá equivocado. Então a gente precisa abrir os olhos para o que é a realidade. A realidade é necessidade urgente de regulamentação da internet. Primeira coisa, isso é bem tirar importante também. o peso da palavra regulamentação e regulação. Regulamentação de internet é uma coisa que é fundamental. Fundamental porque as big techs fazem o que elas bem entenderem. Mas é sempre também importante a gente lembrar que regulamentação, né, que esse processo de judicialização da internet é algo que tem que ser feito com a participação pública, algo que tem que ser colocado em debate, é uma lei, é um processo que tem que ser discutido com a população, com os especialistas, blá blá blá, né? Não é como o governo Lula tem feito reiteradamente, de passar vários projetos sem ter nenhum tipo de diálogo, né? O que acaba beneficiando somente determinados grupos econômicos, como é, por exemplo, o projeto de lei dos entregadores de aplicativo, como é, por exemplo, o arcabouço fiscal, como é, por exemplo, a reforma tributária, né? Então todas essas dimensões são muito importantes, tá? Como é que é aqui? Mandaram uma parada. Gente, sendo muito sincero, nós precisamos de aliados de todo o campo progressista. Precisamos, no mínimo, da simpatia da social-democracia para tentarmos combater a ascensão do fascismo no mundo de hoje. O Gilgamesh, o que promove o crescimento do fascismo nas terras brasileiras e nas terras mundiais é justamente o conformismo da tradição social-democrata. É justamente esse momento em que a tradição social-democrata não consegue realizar um combate efetivo, um combate intransigente, um combate que vise fortalecer a classe trabalhadora. Tudo que a tradição conformista da social-democracia tem feito no último 1 ano e meio, nem precisa de 1 ano e meio, mas veja mesmo no governo Bolsonaro. Qual que era a tática? Assinar o manifesto pelo impeachment. Qual que era a tática? Assinar aqui a petição por Estado Democrático de Direito, né? E nenhuma tática efetiva de mobilização da classe trabalhadora, nenhuma tática efetiva de combate real. Em que momento que a popularidade do Bolsonaro, né, do bolsonarismo, do fascismo, mais diminuiu durante esses 4 anos? Foi durante a intervenção das torcidas organizadas, durante o primeiro momento ali da pandemia, em que as organizadas saíram quebrando tudo, quebrando os bolsonaristas no soco na Paulista, e o segundo momento foi durante os atos de rua em abril e maio de 2021, quando a população conseguiu se organizar, levar às ruas e exigir vacina no prato, vacina no braço e comida no prato, que foram movimentações feitas por vários grupos de esquerda que não contaram com a participação dos setores hegemônicos da social-democracia. Não teve ninguém do PT, não teve ninguém do PCdoB incentivando as pessoas a irem, porque tinha tudo isso. Não, é o momento que o bolsonarismo vai se fortalecer, parará, piriri, pororó. Então, pô, assim, eu não tô sendo de nenhuma maneira mal educado, agressivo, qualquer coisa com o Felipe Neto. Ou com ninguém, assim, tá ligado? Com ninguém. Nem fui com o Sacani, nem costumo fazer isso, tá ligado? Os momentos que tiveram esses desdobramentos foram momentos mais agudos, momentos diferentes. E eu acho que é isso, né, gente? Se a gente, enquanto, né, progressista, social-democrata, né, enquanto alguém que está produzindo conteúdo, enquanto uma pessoa pública não aguenta receber uma crítica, né? Ou a gente acha que crítica em si, para si, é um problema, pô, gente, perdão, velho, perdão, sabe? Desculpa, a gente vai perder. Esquece, a gente vai perder. Se a gente não consegue ter essa mobilização
para poder receber uma crítica, para poder discutir, para ir pro embate, para ir pro confronto. A gente vai perder. Acabou. É o mínimo. A gente tá falando de uma coisa que é muito pequena. É uma discordância. Ai, não, porque tem que unir, porque tem que abraçar, porque tem que não sei o quê. Gente, uma coisa é a gente fazer uma crítica à la Twitter, né? Aquele bueiro que a galera adora, a galera adora soltar uma indiretinha, a galera adora falar coisa que não viu, só pra poder gerar o hate, né? Isso não é crítica. Isso é burrice, né? Isso é gente carente. É isso é gente carente. Outra coisa é a gente vir aqui, colocar uma pauta, colocar uma questão. Pô, eu não posso discordar do Felipe Neto, tá ligado? Porque se eu discordar dele, eu não vou ter a simpatia dele. É tipo, sabe? Que simpatia é essa? Que simpatia é essa que eu preciso me curvar pra qualquer coisa pra poder produzir uma simpatia? Não, né? Não. O nome disso não é simpatia. O nome disso é conformismo. Acabou. O nome disso é conformismo. E de conformismo, mano, já deu, parça. Já deu, sabe? A gente tem que pensar, né? Pô, eu não quero mastigar meu discurso, eu não quero pegar aquilo que tá sendo defendido e abaixar a pauta pra poder ser mais legal. Senão, pô, apaga a luz e encerra, né? Esquece, porra. Esquece. As pessoas escutam essa palavra, e aí tá na minha área, que é a comunicação, e as pessoas, elas escutam censura. Por isso que eu clamo tanto para que as pessoas mudem, passem a tratar o tema como criação de uma constituição digital. É óbvio que não é uma constituição, mas que se fale isso, que se crie o jargão. Marco civil, porque as pessoas né? não têm medo da palavra constituição. E qual seria a diferença de nomenclatura aqui? A gente está falando exatamente da criação de leis para regulamentação do nosso ambiente digital. Boa. É como uma constituição digital. Então, abdicar um pouco desse termo regular, e falar da criação de uma constituição digital muda o jogo a nosso favor. É importante que a gente use as palavras certas. O próprio Marco Civil da internet, né? Acho que é uma lei que tem um caráter mais brando, né? Trazer a população para o nosso lado. Eu não Os manjo jovens desse tema. querem essa regulamentação porque eles sabem o caos que está. Eles sabem o quanto eles sofrem com bullying digital, o quanto eles não têm a quem recorrer, ainda mais agora com o Elon Musk ditando as regras no Twitter, não tem a quem reclamar. Pô, e é exatamente, ó, o Wagner mandou uma questão. Trazer o diálogo com o Felipe impacta no público dele. Exatamente, velho. Se a gente coloca essas pontuações, faz essas críticas e tal, a gente tá gerando um diálogo, a gente tá gerando um movimento, a gente tá gerando alguma coisa. A gente não tá nessa de, ai, não vou falar porque vai gerar dor de cabeça, porque vai dar problema, não sei o quê. Pô, se a gente tem receio, né, de que é esse caos que move o mundo, né, é um movimento, cara. É um movimento, senão fica lá o público do Felipe Neto aplaudindo o que ele fala, fica o meu público aplaudindo o que eu falo, fica o público do Sacane aplaudindo o que ele fala, aí fica todo mundo bem. E a hegemonia do senso comum, a hegemonia liberal, a hegemonia conservadora, torando, né? É isso, gente. Infelizmente é isso, né? É bom perceber que é isso que dá vazão pro debate, tá ligado? É isso que ajuda a oxigenar o debate, dar energia pro debate. Fazer com que ele possa queimar, fazer com que ele possa gerar energia. E não ai, socorro. Porra. As pessoas sofrem caladas, muitas se matam, muitas entram em depressão profunda, lidando com esse ambiente de caos e guerra digital e não sabem para quem dizer alguma coisa. Então, importante, a narrativa e a agenda do Elon Musk é de comprometimento com uma extrema-direita global que visa a não implementação de regulamentações digitais e nós precisamos agir na contramão disso. Nosso maior problema é que nós temos Arthur Lira. Felipe, prazer falar contigo, querido. Eu vi que tem até uma risadinha ali no fundo, né? Então, para efeito de síntese do teu raciocínio, César. como você mesmo disse, você é um influenciador gigante, vai ter muita gente interessada naquilo que você tem para dizer e considerando a forma como você sente essa questão. Você acredita, então, que o Elon Musk está comprando essa briga com o Alexandre de Moraes, com o STF, contra basicamente todo o nosso ordenamento jurídico, porque ele quer tumultuar o processo de regulamentação do uso das redes sociais que está em curso no Brasil, certo? Isso vai ao encontro também do que basicamente a extrema-direita está fazendo no mundo inteiro e teria como objetivo principal essa questão de gerar o caos para dificultar esse processo. O que eu te perguntaria em seguida é, com base nisso, por que a extrema-direita quer fazer isso? Qual é o interesse da extrema-direita no sentido de dificultar a regulamentação das redes sociais no mundo? Se considerando o que você disse, faz sentido, ok, ele poderia comprar o lítio. Por que a extrema-direita e as suas principais lideranças, então, não querem que o ambiente digital seja regulamentado?
Não, pô, o César erra no mesmo ponto do Felipe, na mesma questão. Por que não compra o lítio logo, né? Por quê? Porque não é interessante, porque o cara quer pagar mais barato, caralho. Porra, os malucos deram um golpe de Estado em 1973 no Chile, porque o Allende nacionalizou as minas de cobre, tá ligado? Os caras deram um golpe em 64 aqui, a articulação civil-militar fez um golpe de Estado aqui, porque ia ter uma reforma agrária, porque tava com um plano de ter uma reforma eleitoral. Tá ligado? E aí o capital estrangeiro, o capital brasileiro também, a burguesia dependente brasileira ganhou muito dinheiro com isso. Por isso que eu acho que é isso, né, mano? É o imperialismo, cara. É isso. É o imperialismo. É o imperialismo sem tirar nem pôr. E tirar nem pôr. É muito impressionante. É muito impressionante porque a atualidade desse pensamento é realmente real. Ela é concreta, ela é real. Enfim. O PL é péssimo. Ó, Daniel Vortisto, obrigado pelo superchat. O PL é péssimo. Não impede que canalhas, tipo Alan dos Santos, criem novas contas e publiquem conteúdos criminosos no Brasil e os enviem para o país. E no final das contas, o problema é, se a gente consegue... A gente precisa debater essa lei. Não é aprovar ou não. Tem que gerar um debate sobre isso. As pessoas têm que estar conscientes sobre isso. Porque senão fica meio nessa ladainha, sabe? Nessa coisa meio... a extrema-direita vai se fortalecer. E a extrema-direita... Caralho, velho. A extrema-direita está conosco na sala? Quem é a extrema-direita? Quem são os agentes da extrema-direita? Como eles estão agindo? Quais são os seus interesses econômicos? Ligado? Pô, não adianta, porque senão fica parecendo que é um discurso para poder legitimar, para poder viabilizar a aprovação de qualquer coisa, porque senão a extrema-direita volta, que é a tônica do que vem acontecendo. Mas a gente precisa fazer um debate intenso sobre essa questão. E se a gente não conseguir mobilizar as pessoas para isso, já era, né, pô? Porque um ambiente digital regulamentado expurga a extrema-direita. A extrema-direita, ela age sempre na ilegalidade. Porra, não. Aqui tem... Eu vou deixar o Felipe terminar e eu vou fazer depois no comentário. Ela age sempre contra os princípios básicos dos direitos humanos. Então, quando você tem regras implementadas que protegem os direitos humanos, a extrema-direita é banida. Caralho, e eles tratam isso como censura. Então é basicamente como um cenário onde o cara quer ser da Ku Klux Klan e ele quer ter o direito de ser da Ku Klux Klan. Ele conseguiu isso nos Estados Unidos e esbraveja isso para o mundo inteiro como exemplo da democracia e da liberdade. Só que o resto do mundo não quer saber se os americanos têm essa regra e tratam como liberdade o seu direito de ser nazista. Aqui no Brasil e na Europa, não. Ponto final. Só que eles querem mudar isso e implementar a visão norte-americana para o resto do mundo, para que eles não sejam expulsos do debate. Aqui, ó, tem um problema claro, que é o legalismo. Gente, beleza. Assinou o PL, regulamentou a mídia. E daí? Isso garante a aplicação da lei? Sabe o que também é lei, gente? A reforma agrária no Brasil. É lei. Os latifundiários atentam contra o Estado Democrático de Direito quando eles não permitem realizar esse tipo de movimento de reforma agrária. Acontece alguma coisa com eles? Tá ligado? A gente precisa romper com essa ideia de que a legalidade do Estado burguês vai nos salvar. Porque foi essa mesma legalidade do Estado burguês que nos jogou nesse buraco. E nos coloca aqui. É a mesma legalidade burguesa que faz com que operações sejam autorizadas. Então, por exemplo, o arcabouço fiscal está dentro da jurisdição da lei. Totalmente legalizado. Totalmente aprovado. É bom? É democrático com o povo? Isso é uma visão muito juspositivista. Uma visão de que você acha que você combate o fascismo falando, não pode fascista. Não, né? E os caras têm outras formas de organização. Não são só as redes sociais. Eles não conseguem agir dentro da legalidade. Então, vamos ilustrar. Isso também é equivocado, né? Também é equivocado. Não conseguem agir dentro da legalidade. Mas a questão é essa, Felipe. Quem monta a legalidade do Estado burguês? É a burguesia. A gente da burguesia. A gente tem movimentações sociais, populares, organizadas, que podem garantir a aprovação de leis que sejam boas para a classe trabalhadora. O SUS é um exemplo disso. A mobilização pela reforma agrária na Constituição de 88 é um exemplo disso. A campanha do petróleo nosso dos anos 90 é um exemplo disso, etc. Então, o que acontece é que a atuação dentro dessa legalidade, né, nessa ilegalidade, da clandestinidade, ela não necessariamente é verdade. Vide aí o fato, por exemplo, que o Bolsonaro sempre falou atrocidades e nunca nada aconteceu.
A gente olha para esses discursos, a gente olha que hoje, ó, e até aqui fazer uma menção importante, está havendo um processo, é uma tese que eu estou pensando, eu ando estudando sobre isso, está havendo um processo da formação de uma frente nacional conservadora, que aí a brisa é que o PL vai ser o representante mais visceral desse fascismo, né, desse bolsonarismo que a gente tem, e aí vai ser produzido, né, uma naturalização da participação de pessoas que defendem as mesmas políticas da extrema-direita. Quais são essas políticas, né? A destruição da regulamentação de lei trabalhista, o aumento do livre mercado, o aumento da força de segurança para poder deter movimentos populares, etc, etc, etc. Esses mesmos projetos, essas mesmas ideias que existem, vão ser ideias cultuadas como ideias de frentes conservadoras, como o União Brasil tem sido nesse momento. O Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, os responsáveis, os mandatários do assassinato da Marielle, são do União Brasil. O Kim Kataguiri é do União Brasil. A gente tem as grandes forças políticas que estão articuladas no União Brasil, tá ligado? E assim, eu tô pegando o União Brasil porque já tiveram várias movimentações de pessoas que são ligadas à extrema-direita, que estão indo pro União Brasil para poder se candidatar, tá ligado? Porque aí você cria meio que uma aura, né? Uma aura civilizatória de uma direita moderada e você esconde por debaixo dos panos todo o monstro fascista, tá ligado? Você esconde ali sob essa pecha, né? Então é isso. Não interessa, os fascistas agem na ilegalidade. Não, cara. Os fascistas agem não na ilegalidade, eles agem na margem da legalidade. E muitas vezes eles agem na própria legalidade, tá ligado? Porque quem define a legalidade não é a lei. Quem define a legalidade são os agentes perpetradores da lei. São juristas, são juízes, são aqueles que vão conseguir criar uma estrutura que vai punir ou não essas pessoas. E aí, nesse caso, a gente está vendo que há uma movimentação jurídica para poder impedir o avanço desses certos setores. Mas não é esse binômio, não é essa parada positivo e negativo. É mais complexo que isso. Situação, né? Para ficar muito claro. Qual foi a acusação do Twitter Files Brasil 2 contra mim? Foi que eu teria usado, de certa forma, de maneira escondida, de maneira secreta, contatos e influências que eu tinha dentro do Twitter Brasil para banir o Alan dos Santos. Ponto. Essa é a acusação. Para provar isso, entre aspas, eles mostram e-mails entre o funcionário, diretor-geral do Twitter Brasil da época, que era o Galo, com o time gringo do Twitter, onde ele tentava promover uma reunião comigo. Não houve essa reunião. Aliás, é a primeira vez que eu falo aqui. Essa reunião não aconteceu. E o Twitter não fez absolutamente nada do que eu pedi. Então, assim, a minha influência, entre aspas, era a influência que todos os influenciadores têm. O Whindersson vai ter o contato do cara do Twitter, do cara do Instagram, do cara do TikTok. Isso é natural, porque muitas das vezes a gente tem que resolver problemas de maneira rápida. Contas com milhões e milhões de seguidores costumam ter esse contato. Na época, o que aconteceu? O Alan dos Santos, eu acho que assim, é até meio patético a gente ter que reviver esse cara. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Ele é Além disso, quão nefasto e criminoso é você estar vendo essa live e não soltar seu like aqui na live? Pô, gente. Gente. Vou fazer cara de triste. Foi mal. É um sujeito canalha e que deveria estar preso. Ele está foragido da justiça nesse exato momento. Ele fugiu da justiça e está lá nos Estados Unidos pedindo asilo e sendo acobertado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não reconhecem os crimes que ele cometeu como crimes reais, né? Porque nos Estados Unidos não são crimes. Ele deveria estar preso. E aí é muito bom, né? Olha como é legal o imperialismo, né? Olha como é legal esse desequilíbrio das relações diplomáticas. Aqui no Brasil, o Alan dos Santos cometeu um crime no Brasil, nas leis brasileiras. O cara foge para os Estados Unidos viram e falam assim, não, segundo a lei daqui, não cometeu crime não, não vamos extraditar não. Very nice, very nice. Ele tá lá. E na época que isso tudo aconteceu e que eu pedi o banimento dele, eu não pedi pro Galo. Eu pedi abertamente na internet. Eu pedi em todas as minhas redes sociais. Até o momento em que ficou tão estressante que eu cheguei pro Galo e falei, vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar com essa política bundona? Covarde. Com essa covardia de vocês? Covarde. De não banirem essas contas criminosas? E a resposta... Nossa, eu amo água com gás, cara. Nossa, eu amo água com gás. Nada a ver, eu amo água com gás. Água com gás e água tônica... Tomar no cu. É muito bom.
resposta do Galo pra mim na época foi, eu vou ver o que pode ser feito, vou analisar, não sei o quê, e depois ele volta pra mim. Eu tenho esse print guardado pra quando for necessário. Ele volta pra mim depois e fala assim: Felipe, nós concluímos que não houve nenhum tipo ele não infringiu nenhuma das normas da plataforma. Depois de dizer que o cara teve parada cardíaca por causa da vacina da Covid. Não feriu as regras da plataforma. A minha resposta pro... Foda-se, né? O cara faz a regra, foda. É isso, o Mano não é à toa que ele é o Kiko. Não é à toa que ele é o Kiko. Por que ele é o Kiko? Porque ele é o dono da bola quadrada. Ele é o dono da bola quadrada movida a lítio. É a bola do Kiko movida a lítio. Mamãe, eu quero comprar o lítio. O Galo foi uma gargalhada imensa. E logo em seguida eu falei, nós não temos mais o que conversar. Vocês apoiam esse regime, fascistas são. E não falei nunca mais com o Galo. Uhum. O que o Twitter Files Brasil 2 fez por mim? Mostrou que, na verdade, ele lutou pelo banimento do Alan dos Santos. Eu não sabia. E me fez mandar uma mensagem pra ele ontem, falando, Galo, acabei de ver que você, na verdade, lutou. Obrigado e tal. Ele, podemos voltar a ser amigos? O Twitter Files Brasil 2 resgatou uma relação. WhatsApp então, 2, é isso. Sim, a acusação toda é uma bobajada, né? Eu não usei de articulação nenhuma, eu não usei de meios escusos nenhum, e tudo para proteger a tal da liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão para eles? O direito do Alan dos Santos de vir a público falar para ninguém tomar vacina. O direito de falar que o Eriksen, jogador da Dinamarca, caiu com a parada cardíaca em campo porque tinha se vacinado de Covid, quando na verdade nem vacina ele tinha tomado. O direito que ele próprio, Alan dos Santos, isso é muito importante, gente, que vocês saibam. O Alan dos Santos, enquanto diz que defende a liberdade de expressão, ele prega o que Olavo de Carvalho ensinou, que era exponham os endereços de todo defensor de comunista na internet e linchem essas pessoas. O Alan dos Santos tem um OnlyFans? O Alan dos Santos tem um OnlyFans? Não. Com medo, velho. Caralho, velho. Eu não lembrava disso, velho. O cara criou um OnlyFans, mano. É isso, né? Produzindo conteúdo exclusivo. Isso, né? É isso. O Alan dos Santos mandou um membrinho dele pra galera, né? Soltou o membrinho dele. Porra. Brilhante, brilhante. Esse é o discurso do Alan dos Santos. Sim. Onde tá a liberdade de expressão que ele defende? A liberdade de expressão que essa galera defende é uma liberdade de expressão que está muito condicionada, está muito atrelada, muito ligada a uma perspectiva muito individualista, a uma perspectiva de que eu, sujeito individual, Gustavo, tenho todo o direito de dizer o que eu quiser. E é muito interessante a gente observar como isso aparece no discurso, como isso aparece de uma maneira muito forte, né, nesse tipo de retórica, porque isso reforça aquela ideia de que nós somos seres individuais e que a gente não se relaciona com outras pessoas, né? Como se nossas relações estivessem submetidas primeiro ao nosso crivo individual, ao invés de estarem inseridas dentro de um contexto de coletividade. Tá ligado? Então é por isso que essa liberdade de expressão ela funciona muito bem nos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma nação que cresce com essa ideia de defesa intransigente da figura do empreendedor, do aventureiro, daquele que vem, né? Do sujeito indivíduo. Esse é o elemento filosófico muito forte por trás dessa liberdade de expressão. Por trás dessa ideia de liberdade de expressão. Porque entende o sujeito, o indivíduo, como essa unidade suprema. E o resto foda-se. Essa gente é sórdida. É gente ruim. É gente de feia. Alma ruim. Então, lutar pela regulamentação é lutar para que essas falas tenham consequência jurídica. E a gente não pode abrir mão disso. Não é censura. É consequência jurídica para os crimes que eles cometem. Pô, isso é bom. Mas aquele, né, fazendo aqui o lembrete, né? Consciência jurídica sobre isso e tal é muito bom. Mas o fato de existir uma lei, uma regulamentação, né, não necessariamente faz com que a gente tenha que acreditar piamente que isso vai garantir alguma coisa, né? Perfeito. Oi, Felipe, bom dia, prazer falar com você. Uma pergunta prática aqui. Queria saber se você perdeu seguidores nas suas contas, se você pretende continuar no confronto por lá ou se você acha que a plataforma se tornou inviável para todos nós. Bom, é uma ótima pergunta.
a gente está observando nesse momento, falta estudo ainda para saber, mas contas progressistas estão mostrando uma queda vertiginosa na quantidade de seguidores no Twitter nesse momento. Eu não vou chamar de X, desculpa. E contas aliadas ao bolsonarismo estão tendo uma explosão de novos seguidores nesse momento. Eu acho muito precoce para a gente já dar diagnóstico para isso, tá? Porque existem vários fatores que podem estar influenciando nesse resultado. A minha conta especificamente, o que eu estou notando é que ela não está nem ganhando nem perdendo, o que provavelmente indica que eu estou perdendo muito seguidor, mas eu estou ganhando muito seguidor também. Sair do Twitter é uma questão muito complicada. Nesse momento eu não vejo sentido. Por quê? O Twitter já virou uma arma da extrema-direita há algum tempo, né? E o nosso abandono da plataforma entrega de maneira ainda mais de mão beijada para que somente a narrativa deles se prolifere. Então eu acredito que ter esse posicionamento de resistência por lá ainda seja, sim, necessário. Eu não pretendo sair agora, vamos ver o desenrolar dos próximos acontecimentos, mas eu preciso dizer que é muito bizarro acordar um dia e ver um multibilionário me atacando e influenciando os seus seguidores para me atacarem dentro da plataforma, chegando, como você falou, a mais de 90 mil publicações em poucas horas, a maioria dessas publicações com um ódio contra mim, completamente descabido e sem nenhum fundamento. É assustador. Eu vou passar a bola agora, Felipe, para a Elô fazer a próxima pergunta, mas antes, só avisar aqui a todos e a nossa audiência que nós estamos na liderança neste momento, com mais de 27 mil pessoas acompanhando aqui o nosso programa, deixando a Jovem Pan News em segundo lugar, com 22 mil espectadores. Só para... já que a gente está falando aqui... Ô, Jovem Pan, aqui, ó, Jovem Pan, ó, toma, aqui, ó, toma. De democracia e de defesa, ai, né? Que delícia, papai! Então, estamos bem à frente deles hoje, minha gente. Vamos lá, Elô, para você agora. Nossa, a Band tá com 160 pessoas? O que é? Eles estão streamando alguma coisa, joguinho? Felipe, eu queria te perguntar o seguinte. Ontem, no Congresso, esse pseudo-jornalista, o Schellenberger, defendeu abertamente, com a maior tranquilidade, com a maior simpatia, o direito de se divulgar ideias neonazistas, a filosofia, a política neonazista. Eu achei que isso tinha sido enterrado no fim da Segunda Guerra Mundial e o mundo tinha chegado à conclusão que isso não podia ser mais divulgado, promovido, incentivado. Mas ele... Porra, é foda, né, cara? É foda. É muito doido pra mim ver como o senso comum liberal é muito forte, né? Muito doido. Tipo, o nazifascismo nunca acabou. Ele nunca acabou. E ele nem deixou de ser divulgado. Ele se manteve muito forte na Europa, velho. Se manteve muito forte em vários lugares. Tipo. Ele defendeu isso dentro do Congresso Nacional. Eu queria saber de você o seguinte: existe alguma estratégia que a gente possa divulgar, incentivar, orientar as pessoas a adotar algum tipo de estratégia enquanto a gente não tem uma constituição para lidar com as redes sociais? Eu acho que, assim, primeiro de tudo é a gente expor essas ideias libertárias, né, dos Estados Unidos, de como é configurada a Constituição norte-americana, para que a gente entenda que é uma breguice enorme tentar incorporar dentro de culturas e de histórias de outros povos preceitos norte-americanos, que tem uma história única, que tem um crescimento único, que não é igualado ou comparável com qualquer outra nação no planeta. Felipe Neto tá na beira do gol, né, do discurso sobre o colonialismo. Tá ali, ó, tá ali. E se eu te disser, Felipe, isso não é uma exclusividade do USA? Se eu te disser isso. Os Estados Unidos cresceram principalmente explorando outras regiões e outros povos, tirando deles tudo que podiam, incorporando a sua economia, e sempre viveu de fazer guerra em outros países, e não no seu próprio território. Tirando a Guerra Civil Norte-Americana, você tem ali o estabelecimento de guerras em outros territórios, de invasão ou de apoio, como os Estados Unidos sempre operaram. Então os Estados Unidos eles sempre se blindaram. É que é foda, né? Porque os Estados Unidos são o exemplo mais concreto que a gente tem acesso, né?
E aí a gente acaba legando a eles esse papel meio que quase exclusivamente. Esse papel a Inglaterra cumpriu, né? A Holanda cumpriu também, a França cumpriu, enfim. É essa dinâmica da operação econômica. É que no caso, os Estados Unidos são o testa de ferro dos capitalistas, né? É isso, é quem tem as armas maiores, né? Para poder ir lá e invadir os lugares e atender aos interesses. Porque as empresas petrolíferas dos Estados Unidos que vão ter acesso aos campos de petróleo do Iraque a partir de 2003 não são compostas só por empresários dos Estados Unidos, né? São compostas também por ingleses, franceses, belgas, brasileiros, enfim. Toda a cadeia da burguesia mundial, iraquianos, né? Enfim. Do que poderia acontecer dentro do seu próprio território. Os Estados Unidos não tiveram um processo como nós tivemos em 64, que foi apoiado por quem? Pelos Estados Unidos. Então, Só, né? Os Estados Unidos, por nunca terem passado por ameaças reais, tirando a invasão do Capitólio, eles nunca... Eu acho que... Não, é isso. O Felipe Neto é uma pessoa que tem uma visibilidade, uma possibilidade de mobilização muito grande, né, nesse debate. Acho que, inclusive, por isso que é importante a gente fazer essas pontuações, né? Fazer esses acréscimos ao que ele traz. Essas questões, essas críticas, né? Porque isso vai significar aquilo do movimento, né? Vamos movimentar a galera, é isso. Chegaram a ter um governo, uma ditadura implementada, ou sequer o risco iminente e agressivo de uma ditadura implementada nos Estados Unidos, eles não se blindaram contra isso dentro da própria legislação, enquanto que nós não, enquanto que a Europa não. A Europa viveu o terror do nazismo. O Brasil viveu o terror da ditadura. Quando você vive o terror, você legisla para impedir que ele volte. Então, os Estados Unidos surfam uma onda de que todo mundo deveria ser completamente libertário em relação à liberdade de expressão, enquanto ignora o passado e as tragédias que aconteceram nesses povos. Então, explorar isso, expor para as pessoas isso, é fundamental para que não se fique com esse ideal de os Estados Unidos sabem como se fazer. Olha como eles usam a liberdade de expressão para, na verdade, expor os nazistas ao ridículo. Como eles subvertem. Realmente, né? Realmente. A gente olha as passeatas dos malucos nazis nos Estados Unidos, tudo de bandeira, caminhando livremente, mó suave, assim. É bom. Mas é engraçado, né? Porque tem essa mesma liberdade de expressão para movimentos como os Panteras Negras? Ah, tá, entendi. Tem essa mesma liberdade de expressão para poder ter movimentos sindicalistas e comunistas ali? Ah, tá, entendi. Verdade. A liberdade de expressão para usar os americanos como exemplo. Enquanto nós não temos uma legislação, e infelizmente agora a gente vai... Ser membro tem alguma vantagem, além de apoiar o canal e ser membro? Pô, pergunta ótima, Laura. Quando você se torna membrinho, além de você apoiar o canal e você ganhar esse nomezinho verde maneiríssimo, você também ganha acesso aos conteúdos aqui do canal, que são os conteúdos antecipados, né? Então todos os vídeos que vão ao ar para o público em geral, você acessa antes. Então você pode já maratonar bastante. E você também concorre a sorteios semanais de livros aqui nas nossas lives. A gente faz sorteios com várias editoras que são parceiros aqui do canal e a gente faz essas ações para promover essa circulação. Então, e cara, R$3 por mês, velho. R$3 por mês, tá ligado? Muito mais barato. Mas se você quiser se tornar um membro denso e aí acessar uma live exclusiva, conteúdo exclusivo, isso aí é para quem quer se imergir no universo, no cabeludo verso, você vira um membro denso, clicando aqui embaixo também de Seja Membro. Eu não sei o que vai acontecer. O que a gente pode é continuar cobrando, continuar exigindo e continuar lutando. Não há um outro caminho nesse momento, porque a gente não tem como passar a legislação na base da pressa. A gente depende da Câmara. O STF, nesse momento, em função da morosidade do Arthur Lira, da incompetência do Arthur Lira... Ô, Felipe, não é incompetência não. O Arthur Lira é um homem muito competente, viu? Arthur Lira é um homem muito competente. Muito competente. Mas é muito, não é pouco não, viu? Não é pouco não, viu? Não é pouco não. É muito, mas muito. Né, que é uma das piores figuras da democracia brasileira desde que ela voltou. O STF resgatou o caso em que eles vão julgar o parágrafo do Marco Civil da internet que determina se as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo publicado ou não. Isso é muito grave. Felipe Lima, que está assistindo a live aí diretamente da Domino's Pizza, onde ele trabalha. Um abraço para você, hein, meu querido. Tamo junto. Porque, infelizmente, o que tende a acontecer é que o STF determine que as plataformas têm, sim, responsabilidade sobre tudo que é publicado. Esse não era o cenário que a gente queria. Não era por isso que a gente lutou.
Durante 4 anos, o Orlando Silva trabalhou no projeto de lei 2630, do qual eu participei inúmeras vezes, sendo consultado, eu, pessoas da direita, pessoas da extrema-direita, pessoas de todos os campos e visões políticas participaram junto com o Orlando Silva. Caralho, imagina você consultar alguém da extrema-direita para fazer a lei. Não, é a síntese da democracia, da demogracinha, né? Eu fui um dos consultados, trabalhei horas e mais horas, redobrado em cima dos textos, tentando trazer a visão mais progressista de defesa da liberdade de expressão com obviamente, consequências. E esse projeto, o Arthur Lira simplesmente pegou e colocou no triturador, depois de 4 anos de trabalho. E agora ele vai montar um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados para que se recomece tudo do zero. Assim, eu confesso para vocês, foi muito duro receber essa notícia depois de tantas horas de trabalho. Muito duro. O que a gente tem, o STF deve legislar. Quem que da esquerda radical foi consultado sobre essa lei? Quem? É que as pessoas me falem que o Orlando Silva virou comunista, né? Aí já pode aposentar. A internet vai sofrer as consequências de uma decisão que os especialistas não concordam, que é taxar todas as plataformas como responsáveis por 100% do conteúdo. E aí, provavelmente, vai haver uma aceleração do processo dentro da Câmara. Para mim, é o pior cenário possível, mas foi o que aconteceu por conta do Elon Musk. Pode ir, César. Eu tenho mais uma pergunta, eu faço na sequência. Felipe, tem uma questão aqui que eu gostaria de abordar contigo, porque vai ao encontro do que você mesmo colocou anteriormente, ainda nessa nossa entrevista. A gente viu uma audiência ontem, pública, no Senado, no qual o senhor Agape e o senhor Schellenberger, a meu ver, se articularam com base exatamente naquilo que você está propondo durante essa nossa entrevista, e foi o teu argumento central para dizer o porquê que a extrema-direita não pode tolerar uma internet que seja minimamente civilizada. Porque aí, naturalmente, eles perdem o principal ponto de articulação, que é o uso da falácia, da mentira, da difamação e esse tipo de coisa. A gente tem um vídeo aqui, a nossa produção organizou uma fala do senhor Agape. A gente vai rodar isso para que você avalie e em seguida eu quero te ouvir, porque vai absolutamente ao encontro do que você disse aqui já nessa entrevista. Vamos dar uma olhada no que disse ontem no Senado Federal o senhor Agape, que é esse jornalista brasileiro que foi instrumentalizado pelo Elon Musk para divulgar o que se convencionou chamar de Twitter Files Brasil. Vamos dar uma olhada. Bora. Antes de destacar, que inclusive eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo. Vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio privado, na Bolsa de Valores, para tentar forçar o voto em Lula. Mano, Coagiu familiares de presos para que eles votassem em Lula. Meu Deus do céu. Então, esse apoio não é novidade. Esse papo pega demais na galera, velho. A história. Tá aí, Felipe. Então ele usa o Senado Federal para mentir descaradamente. Nesse caso, ele não está nem mentindo na internet, ele está difamando, ele está caluniando, não no ambiente digital. E isso vai muito ao encontro daquilo que você propôs do porquê que a extrema-direita não quer a regulamentação das redes sociais, não? Exatamente. Quando você tem se ele tivesse, por exemplo, falado isso em um vídeo no YouTube, numa internet com regulamentação, ele teria que responder pelo que ele fez. Ele teria que responder pelas acusações. É óbvio que hoje nós temos algumas leis que já seriam impostas e poderiam ser utilizadas, né, do próprio presidente Lula, poderia acioná-lo juridicamente pelos crimes que você acabou de citar. Mas falta um embasamento de uma Constituição digital, como eu gosto de chamar, para que esses crimes sejam muito melhor tipificados e que sejam muito melhor recebidos pelo sistema judiciário, né? Porque hoje, o que acontece? Eu preciso contar para vocês uma coisa que é das internas do meio jurídico, talvez meus advogados até já comecem a... Mas exatamente, né? O cara não responde falando no Senado Federal da República e acha que vai responder numa entidade privada lucrativa que não é nem... a sede não é nem no Brasil. Gente, às vezes a gente só tá iludido mesmo, né? Pipocar mensagens aqui falando cala a boca, pelo amor de Deus, que existe uma questão fundamental que é a seguinte: quando a gente processa criminalmente alguém
pelo cometimento de crimes contra a honra, como ele acabou de cometer Processinho. contra o presidente Lula, Será que o Felipe vai cruzar a linha? Será que o Felipe Neto vai cruzar a linha? Será que hoje é o dia que ele cruza a linha? Será que é o dia? existe uma certa resistência por parte do judiciário que recebe essas ações penais, principalmente por parte de juízes e juízas, que consideram isso tudo e não muito erradamente, eles consideram isso como superficial e perda de tempo. Pô, mas Felipe, se você acha que não tão erradamente a galera considera isso superficialidade e perda de tempo, parece que você deslegitima seu próprio argumento, tá ligado? Os caras não estão nem aí pra isso, por quê? Porque eles não estão nem aí, velho. Porque o judiciário é uma casta intocável da sociedade brasileira. É isso, parça. Vide aí, né? Os tanto de juiz que é empresário, que tem um monte de negócio, um monte de parada, ganha dinheiro a rodo, passa a lei que beneficia ele, passa um monte de coisa, né? Pô, eu acho que das três, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário, o Judiciário é o que é mais blindado na República Burguesa. Mais blindado. Então, juízes e juízas, muitas Olha a própria forma de como é feita a nomeação do STF, né, mano? É nomeação direta de alguém e o cargo é praticamente vitalício. Praticamente, até a aposentadoria compulsória que é com 150 anos, tá ligado? vezes tentam empurrar acordos. Aceita aí. Pô, vamos acabar com isso logo. Quando, na verdade, são coisas muito sérias e muito graves. Só que o juiz e a juíza têm que julgar num momento uma chacina e depois ele tem que julgar se, pô, o Silas Malafaia chamou o Felipe Neto de bandido. Então, eu senti isso ao longo dos processos, uma certa resistência por parte tanto do Ministério Público. Mas aí eu acho que é uma resistência por um caráter meramente político, Felipe, porque da mesma maneira o judiciário não julga e não culpabiliza responsáveis por ataques e genocídios. Vide aí, por exemplo, uma ação muito famosa que teve no Ceará uns anos atrás, né, o ataque à favela do Curió, que matou vários jovens, vários inocentes, e nada aconteceu. Nada aconteceu. O Carandiru, velho. Olha o Carandiru. Olha a chacina do Jacarezinho, os 9 de Paraisópolis, a Vale, Mariana, Brumadinho. Foda-se, entendeu? Foda-se. É isso. Quanto dos juízes e juízas que sentem que Terrível. estão ali fazendo um trabalho que, pô, isso aqui nem devia estar aqui, devia estar na ação civil. Então esse é o cenário terrível que a gente encontra, ou seja, a nossa única forma de agir, que é na justiça, a gente encontra resistência, porque não há a tipificação Aí tá o erro. exata e o caminho exato para a gente resolver esses conflitos e esses problemas. Então, o que esse Não é a única forma de combater isso, não é só pela justiça. A justiça não é neutra. A justiça não é cega. A justiça tem lado. Olha aí, o moleque que pegou o Porsche Carreira, acelerou a 130 por hora na Salifera Maluf, matou o Uber, foda-se, bebeu, dolo eventual, sabia do risco, né? Correu e bebeu dirigindo, sabia do risco, assumiu o risco. O que vai acontecer com ele? Já tá respondendo processo em liberdade, provavelmente vai meter o pé ou vai ficar em silêncio. E você sabe o que a família desse playboy fez para a família do motorista? Ofereceu para ele, como ressarcimento, um salário mínimo por mês. A Porsche que esse playboy bateu, colocada num regime de valorização para poder render o valor dela, maior do que o salário que essa família ofereceu. Tá ligado? Como que você acredita na justiça? Como que a gente pode cometer o erro de acreditar tão cegamente nesse processo de justiça? Não dá. Entender que tudo tá mediado pela mobilização, tá mediado pela luta de classes. Não adianta nada ter lei e a gente não conseguir ter um corpo político funcional e operante para poder exigir, para poder protestar, para poder estar ali fazendo pressão. E o grande problema é que o progressismo tem apresentado pra gente esse horizonte. Confie na lei, confie nas atribuições do juiz, nas atribuições dos grandes cargos, blá blá blá, porque eles vão salvar a democracia brasileira. A pergunta que fica é, salvar qual democracia? Qual democracia quer ser salva? Tá ligado? A democracia que permite que esse moleque que matou o motorista do Uber fique em liberdade. A democracia que permite que os acionistas, né, os empresários, a galera que é da Vale, possa sair ilesa com relação aos eventos que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Essa democracia? Democracia não me parece muito democrática, né? Não me parece muito. Na verdade, ela é bem democrática, né? Ela é democrática para quem é cidadão, para quem é considerado sujeito. Quem é considerado sujeito? Os detentores da propriedade privada. Não é à toa que a justiça é tão boa em prender trabalhador e tão incompetente, entre muitas aspas, para poder prender pessoas que são responsáveis por grandes volumes de tráfico de drogas, de grandes crimes feitos mediante autoridade, afundar a cidade tá tudo bem, destruir a cidade tá tudo bem, trabalho escravo. Véi, o que aconteceu com a galera lá da Salton? Lembra disso, gente? Lembra disso?
Lembra disso? Das empresas que utilizavam mão de obra escrava para poder produzir uva? O que aconteceu? Porque até onde eu sei, trabalho escravo é ilegal no Brasil, né? Tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com essa fé que beira a cegueira. É um cabresto que olha para um negócio e olha e fala, caralho, é isso. Quem olha muito para a árvore, deixa de ver a floresta. O rapaz falou, o que esse cara falou, é vergonhoso, é patético, mostra o que ele é, né? É um sujeito patético que prova que nada mais é do que um jornalista laranja do Elon Musk. Ele vai ser aplaudido por essa turminha que está aparecendo aí no vídeo, né? Por Sérgio Moro, por Daniel Silveira deve ter aplaudido ele da prisão, né? Porque é isso que esse cara representa. É a imagem desse neofascismo que funciona através de mentiras e ataques a personalidades. Neo não tem Ao mesmo tempo coisa, que né? cultuam personalidades, atacam outras personalidades. Então, esses dois sujeitos, que eu, inclusive, eu me recuso a citar os nomes, eu me recuso a decorar os nomes desses dois sujeitos, são absolutamente figuras patéticas e constrangedoras que recebem um imenso apoio e um imenso holofote em cima em função de serem utilizados pelo Elon Musk como laranjas do discurso do Elon Musk. Tem uma parada no progressismo que me incomoda muito, que é essa brisa meio da superioridade moral, né? Opa, peraí que alguém tentou ser mais malandro que o malandro. E o Champinha foi punido? O Champinha foi punido. Inclusive, o pai da Liana Friedreich, né, da Friedenbach, a vítima, Champinha, o pai da vítima, já falou que o que ele pagou na justiça tá pago. Pode procurar aí. Sugiro muito que vocês tentem fazer um pouco de pesquisa antes de escrever coisa no chat. De verdade, velho. Muito fácil desmontar. Muito fácil mesmo. Assim. Agora, Felipe, essa é uma Eu diria briga mais uma coisa. Eu diria só mais uma coisa. Se tivesse um senador decente naquela audiência ontem, esse cara tinha saído preso. Porque você não pode mentir numa comissão do Senado. Olha, Surpresa. Isso aí eu nem sabia, é bom saber, e é o tipo de coisa que a gente precisa levar de conhecimento e informação para as pessoas. Eu não sabia disso, olha só. Mas o que as pessoas vão fazer? As pessoas desmobilizadas, tristes, com cada vez menos salário, com cada vez mais problema, vão fazer o quê? Se o povo souber dessas coisas, as exigências são muito mais fortes. Por isso que é tão importante o ICL existir. Por isso que é tão importante a gente expandir cada vez mais, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Eu não sabia que ele poderia sair dali preso. Isso é ótimo saber, porque a gente pode cobrar numa próxima. É perfeito isso que você disse, a minha pergunta vai ao encontro disso mesmo. Como é que a gente trabalha o caráter educativo? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos, ele usa o Twitter com os amigos e ontem ele me perguntou, mãe, é verdade que vão fechar o Twitter no Brasil? E as pessoas são impactadas assim, elas não têm esse entendimento. Você começou a nossa entrevista hoje falando da gente mudar, né, a nomenclatura em relação à regulação, e a gente tem falado muito aqui do trabalho da mídia, do trabalho do governo, do trabalho de influenciadores como você, mas como é que a gente traz a população para o nosso campo? Como é que a gente explica didaticamente o que está em jogo? Bom, primeira coisa é isso, a gente precisa... Entre nós podemos falar, entre pessoas que estão debatendo o assunto, que entendem do assunto, nós podemos usar os termos de regulamentação, regulação e tudo mais. Quando a gente está falando com o público, a gente tem que evitar as palavras que a extrema-direita demonizou. E regulação e regulamentação são duas delas. Eu acho que dá pra mediar. Evitar é forte, mas mediar, né? Tentar ressignificar. Porque senão a gente fica muito nesse bagulho dos panos quentes e às vezes não dizer o que as coisas de fato são. Então você virar e falar, ah, não, eu não sou comunista. Agora, você é comunista? Não, eu não sou comunista porque comunismo... Não, sou comunista. Isso quebra a perna da pessoa, pô. Porque ela espera justamente que você tente mediar desse jeito meio, sabe, pano quente, meio apaziguador. Eu acho que é o contrário. Tem que colocar fogo no parquinho, velho. Tem que botar fogo no parquinho. É isso. É a única forma que esse movimento acontece, pô. A polêmica. E ex-testemunho de Jeová... Como é que é o nome aqui completo do campeão? Ex-testemunha de Jeová nos Lençóis da Liberdade mandou 6 euros. Euro, tá? Aqui, ó. Better have my money. Agradeço a pessoas como você, Ian Jones e outros por abrirem meus olhos para esse sistema escroto. Beijo aqui de Amsterdã. Hasta la victoria sempre. Hasta la victoria sempre. Muitas gracias. Ou como eles diriam em holandês, obrigado. A extrema-direita transformou essas duas palavras em censura. Então, quando a grande massa de pessoas escuta essas duas palavras, ela escuta censura. É isso que eles estão votando na Câmara dos Deputados. Então, a gente precisa falar lei, a gente precisa falar Constituição, a gente precisa falar criação de normas, a gente tem que ir por outros caminhos para que a gente ganhe apoio das pessoas. E esse apoio
é que elas enxerguem a verdade. É só isso que a gente está pedindo. Que elas entendam, por exemplo, e aí entra realmente, qual é a nossa estratégia? A gente precisa continuar educando. É a nossa tática, né? Tática que são as ações que a gente está pensando e articulando. Passando as informações básicas o tempo A estratégia é pensar o que a gente quer fazer com isso. O que a gente quer com isso? inteiro, sem descansar e repetindo. As pessoas, isso aqui é fundamental, muitos influenciadores, veículos, eles acham que porque publicaram uma notícia em janeiro, com determinadas explicações, já está explicado. Gente, nós estamos no mundo da internet. O que foi publicado em janeiro já foi esquecido. Nós estamos em abril. Certas coisas precisam ser republicadas constantemente. É melhor você parecer repetitivo e cansativo do que você falar uma única vez e o seu discurso ser esquecido. Então eu tento o tempo inteiro repetir e trazer novamente as coisas que aconteceram para que as pessoas se lembrem. E em relação à estratégia, né, o que a gente pode fazer? Unir pessoas, chamar pessoas para o debate, provocar pessoas para o debate, como eu, né, fiz lá atrás em 2020, quando os influenciadores estavam todos emudecidos com o Bolsonaro no poder, defendendo cloroquina e matando milhares de pessoas no Brasil pelo descaso com a pandemia, e eu abertamente falei que todo influenciador que se calava nesse momento era fascista ou apoiador do regime fascista que a gente estava vivendo. Isso tirou um monte de gente do armário, porque a cobrança foi enorme, as pessoas começaram então eu vou falar alguma coisa, pô, veja bem, então eu vou falar, aí o Whindersson falou alguma coisa, aí não sei quem falou alguma coisa, então a gente precisa começar a provocar as pessoas também. Falem algo, sabe? Debatam, entrem na polêmica. Mas, enfim, boa. Isso aí do ponto tá de certo, vista tá certo. de fala, a gente precisa tirar o peso do que significa regulamentação e lembrar pro povo brasileiro, porque o povo brasileiro, infelizmente, a gente tem na nossa cultura uma coisa que a gente valida as coisas de acordo com o que acontece internacionalmente. A gente tem isso meio que no nosso DNA social. Pô, não, DNA social não existe. DNA social não existe. Veja, né? Aqui é sempre muito importante a gente entender que nenhuma cultura ela nasce a partir de um mero dispositivo de essência. Então nenhum brasileiro nasce com a cultura brasileira. Nenhum brasileiro nasce expressando a cultura brasileira porque ele nasceu no Brasil. O processo de formação da cultura, da forma de como a gente age, de como a gente vê, como a gente entende o mundo, é um processo que está orientado justamente a partir da experiência social que a gente vai construindo nas nossas relações sociais. Não é tipo, porque senão a gente cai um pouco num discurso que beira o naturalismo, um discurso que beira um processo de naturalização tão grande das coisas que está nesse eixo de, não, esse é o jeitinho brasileiro, essa é a forma do Brasil, como se isso fosse um problema de caráter essencial, como se isso fosse um problema de caráter de nascimento, algo ligado à natureza. De uma certa maneira, é um discurso que tem uma tendência a reproduzir as dinâmicas que permitam com que a gente possa reproduzir uma cultura que nos enxergue como atrasados, que nos enxergue como não tão inteligentes, como preguiçosos, como não sei o quê. Por quê? Porque esse é o tipo de dinâmica, esse é o tipo de discurso que fortalece a perspectiva colonialista, porque ela vai colocar no sujeito colonizado, ela vai colocar no sujeito que é alvo daquele discurso uma colocação, uma forma de existência, algo que não importa o que você faça, você vai sempre ter aquele jeitinho, você vai sempre ter aquele processo, ligado? Importante ficar atento com isso. Quem pode explicar melhor isso é um antropólogo ou um sociólogo. Lembrar as pessoas que a Europa já regulamentou a internet e que vai começar agora, no fim do mês, os primeiros testes. E a gente não tem que regulamentar a internet porque a Europa regulamentou. A gente não tem que regulamentar a internet porque a Europa regulamentou. A gente tem que criar eixos de regulamentação da internet porque isso vai significar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que não vão ser mais atingidas pelo volume de fake news e de besteira que as plataformas publicam e não se responsabilizam por, tá ligado? Testes de estresse dos servidores para saber se vai funcionar. A legislação já foi votada, já foi aprovada e a internet já está regulamentada na Europa. Então, lembrar as pessoas disso traz força para o nosso debate. Mas, aqui, o Daniel colocou, o Felipe está querendo falar com centristas. Beleza. Mas dá para falar com o centrista, dá para falar com a pessoa que não está ali muito habituada, tal, fazendo esse contraponto.
Se eu quero falar com um centrista para que ele possa aderir a essas ideias, né, não aderir às ideias da esquerda radical, mas que ele consiga ver esse processo concretamente, eu não vou falar o que me adequa a ele, tá ligado? Não é o conteúdo do conteúdo que tem que ser alterado, é a forma como ele é expresso, os caminhos que ele percorre, tá ligado? E não o ritmo, não a andada, sabe? Não isso. As pessoas saibam que o Brasil não está tentando censurar os outros, não está tentando ser um país diferente do resto do mundo, muito pelo contrário. Inclusive, o nosso projeto 2630 era bem melhor do que o projeto aprovado no Parlamento Europeu. Perfeito, Felipe. Deixa eu passar a bola para a Elô, que daqui a pouquinho a gente vai se encaminhando aqui para a finalização. Eu queria saber se você vê alguma chance desse Congresso em ano eleitoral, com esse grupo de trabalho, que todo mundo diz que quando a Câmara não quer fazer nada, ela cria um grupo de trabalho. Então, se você acha que esse ano já foi perdido ou se ainda dá para fazer algum tipo de movimentação. Eu acredito que enquanto a gente tiver o Arthur Lira ou os seus discípulos, né, controlando a casa, é muito improvável que a gente tenha qualquer avanço nesse sentido. E se tiver, nós teremos avanços terríveis. É a minha visão. Tirar o Orlando Silva, assim, gente, isso é muito sério, isso é muito grave. O Orlando Silva era o nosso último pilar de resistência na esperança de que o projeto fosse aprovado de maneira ética e equilibrada. É isso, né? Depender do progressismo, dá nisso, né? Joga a gente no buraco. Joga a gente nesse lugar de, não deu. Vocês estão vendo alguma movimentação do Orlando Silva sobre o tema? Eu não tô vendo nada. Com todo respeito, eu estou fazendo uma pergunta. Eu discuti várias vezes com o Orlando Silva, não venho aqui a pensar que o Orlando Silva é um cara que defende apenas as pautas de esquerda e que fez o projeto 2630 ser um projeto de esquerda. Não. O Orlando Silva, ele é um cara extremamente admirado dentro da Câmara dos Deputados por conseguir trafegar aqueles mares tempestuosos que é lidar com a extrema-direita, com a esquerda, com o centrão, com todo mundo. E ele conseguiu montar um projeto que desagradava e agradava todo mundo. Então tinha coisas ali que eu era contra, tinha coisas ali que o movimento da cultura era contra, tinha coisas que o movimento dos direitos digitais eram contra, tinha coisas que a extrema-direita era contra, mas ele conseguiu consolidar um projeto que avançava. Pô, hater. Esse grupo de trabalho ou vai sentar em cima ou vai montar uma proposta horrível. O que vai acontecer? Sentando em cima, a gente vai ter mais uma vez o STF agindo no vácuo da lei por nós termos um Congresso Nacional que não legisla. Então o STF mais uma vez vai receber essa responsabilidade, mais uma vez vai ser visto e taxado como censor, as redes sociais vão colocar muito dinheiro no lobby para atacar e para tentar resistir aos avanços do Supremo Tribunal Federal, e muita gente vai ser influenciada a ficar contra o STF, acreditando piamente que está sendo censurada. É um cenário terrível e é exatamente o que o Elon Musk busca. O que o Elon Musk quer, o que a extrema-direita internacional quer, é que o STF haja. Aliás, teve uma pergunta que eu não respondi, que foi se o nosso governo e o nosso Supremo agiu da maneira devida, né? Não. Letícia, é imperialismo. Não é guerra híbrida. É imperialismo. É imperialismo porque isso diz respeito não só a uma desestabilização ligada à formação de um bloco hegemônico ou contra-hegemônico. É imperialismo porque isso está diretamente relacionado com o processo de exportação de capitais. O de guerra híbrida ele é meio choveu no molhado, assim, sabe? É uma coisa que não nova, nada demais. Muito bom, não. Não gosto muito, não. Porque não era, desculpa agora, porque realmente eu me sinto muito mal de tecer críticas a um ministro do Supremo, mas não, na minha visão, não era para eles terem respondido a não ser dentro do rito processual, do rito jurídico que se correm os processos e as investigações. É isso, né? É muito ruim porque a gente vai criando nesse processo uma dependência da atuação do Congresso e ao mesmo tempo uma dependência e a gente vai meio que se acostumando com a dependência da ação do STF. O STF que não luta a favor do trabalhador, gente. Não luta. O Alexandre de Moraes aprovou, ele fez ali o voto dele numa atribuição que era permitindo a invasão de domicílios em caso de atividade suspeita de crime. O Cristiano Zanin, durante um processo de seleção, foi um pedido de imputabilidade prisional, né, que não precisa ser preso, ele votou para manter preso, não sei se foi um cara ou dois caras, que roubaram itens no valor de R$100.
O STF ajudou a acabar com o direito trabalhista. Easy, easy. Ao se manifestarem, os ministros validaram, impulsionaram e em nada diminuíram o fanatismo pelo Elon Musk. Então, o Lula ter comentado, ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso e demais, eu considero um erro estratégico e acho que eles precisam agora se sustentar nessa nova ideia, que é esquecer e deixar para lá e agora correr juridicamente. Isso é o que eu defendo, que eu acredito. É isso, e vamos seguir na luta juntos, né, Felipe? Porque ela é gigante aí pela frente, ainda mais agora. Bom, a gente agradece demais a sua participação, a casa continua aberta para te receber. Uma última mensagem aqui, na verdade, é um recado. O William De Luca me mandou o WhatsApp aqui, enquanto nós estamos no ar, falando, fala para o Felipe que eu estou aguardando ele no rolê ICL. Então, você já sai aqui com lição de casa, convite do William De Luca, Felipe. Maravilha, tá aceito já, vamos marcar, vamos fazer. Muito obrigado ao ICL por esse espaço e eu espero de fato que a gente cresça cada vez mais com projetos como esse, para que as pessoas tenham acesso às informações básicas do que está acontecendo no nosso país, tá? Muito obrigado e vamos continuar lutando contra a extrema-direita e contra essa nova organização global que está sendo feita e que está sendo feita de maneira intencional, tá? É muito importante dizer isso. Isso não é uma coincidência. Desculpa aqui roubar mais um tempinho, mas isso não é uma coincidência que os senadores, deputados brasileiros da extrema-direita se uniram para ir até Washington, para conversar com agentes da extrema-direita norte-americana e que já vem fazendo esse movimento e agora estão na Europa, representantes desse mesmo grupo, se encontrando e conversando com representantes da extrema-direita europeia. Isso soa como uma, de fato, união, criando aí uma internacional da extrema-direita. Então não pensem que é uma coincidência esses ataques do Elon Musk e a formação desses jornalistas laranjas aí para falarem por ele. Isso tudo tem sido orquestrado e tem sido feito fundamentado na possível vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. Então vamos seguir em frente lutando e informando as pessoas o máximo possível. Muito obrigado, gente. Boa entrevista. Boa entrevista. É isso. Será que vem aí novo projetinho? Ué, sei lá, né? Sei lá. Sei lá. A vida é uma grande ilusão.